Bem-vindos ao Pode Ser com Jusce. Hoje estamos no segundo episódio com uma convidada muito especial, muito querida de verdade, não só minha, como da minha família, né? Ela, o esposo, que está aqui presente com a gente. Laira Camila, graduada Nippon Flex e Energy, vai falar um pouco para vocês sobre quem é Laira Camila. Pois é, oi Jusce, em primeiro lugar quero lhe agradecer a oportunidade, o convite de estar participando do segundo, episódio do seu podcast. É uma honra para mim. E Camila é uma pessoa simples, cristã, há mais de 20 anos, casada há 18, quase 18 com Gilmar Júnior. Uau, minha, eu tenho 17 anos. É? Ah. Eu vou fazer 18 agora, dia 7. Ah. E sou mãe de 2 filhos, Asaf e Samar, presentes de Deus nas nossas vidas. E resolvi sair da caixa, né? Quando a gente resolve se desafiar, sair do CLT, fui professora por 20 anos, e entrar no ramo do empreendedorismo, com esses produtos que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse podcast, minha vida deu um salto, né? Mudou bastante. E eu estou feliz com tudo que está acontecendo comigo. Que bom. E eu acredito que você esteja feliz, Camila, até pela proporção dos benefícios os quais o produto que você hoje traz para a gente vai falar aqui, esses benefícios trazem para as pessoas de forma muito positiva, gradual, né? Não são benefícios que se limitam, é uma coisa realmente de benefícios sem limites, o que a gente vai falar aqui hoje. Sobre a questão, né, o nosso tema, a influência da qualidade da água para a saúde, a gente traz não só situações nossas pessoais, mas também situações do Instituto Jusce Souza, de acompanhamentos, de fatos reais, de pessoas, de clientes, de pacientes, que nós acompanhamos, né, os casos, e nós sabemos o quanto a qualidade da água tem impactado de forma assim, acredito que nunca vista antes, porque até então, alguns anos atrás, o filtro de barro, tinha as pesquisas que o filtro de barro era a melhor água do mundo, e ele foi, são pesquisas, né, que mostram e tudo, só que diante do que hoje acontece com a nossa água, a gente fica aí numa situação em que até água mineral nos deixa um pouco apreensivos. Esse momento traz a certeza de que quando nós temos acesso, né, eu sou muito grata a esse acesso, e é isso que a gente quer proporcionar, né, através do nosso podcast, são acesso às pessoas a informações e a produtos, e a desfrutarem, né, de benefícios como o da jarra, que não é jarra, do nosso filtro, né, Alkaline Max, que é da Nippon Flex. E assim, o meu momento com isso, vou também compartilhar como nós chegamos a esse momento de transbordo, né? O Pode Ser com Jusce é um podcast que tem o objetivo de transbordar informações as quais as pessoas possam se nutrir de benefícios para a sua vida e chegarem a outros níveis de saúde financeira, emocional, que inclusive a Alkaline Max traz não só o nível de saúde física, mas também financeira, né? E o nosso objetivo é trazer conteúdos que possam mostrar para as pessoas o que há de novo no mercado, o porquê de você ter que fazer determinados investimentos, o que isso vai trazer para você de contrapartida, o que realmente é investimento e benefício, quando você fala em valores, mas você precisa também pensar, principalmente, o que eu estou pagando e o que eu estou recebendo. Então, quando você compara o que eu paguei pelo que eu estou recebendo, então vou contar um pouco sobre isso, até para a gente entrar bem no tema, né, a influência da qualidade da água na saúde. Eu, até então, vou começar de forma bem característica da maioria das pessoas quando a gente vai falar sobre todos os benefícios que esse filtro proporciona. No primeiro momento, você fica sem acreditar.
né? E quando eu fiz a aquisição da minha jarra, eu ainda tomava água mineral. Ainda tinha alguns garrafões em casa, e fiquei ali sem montar, sem ficar colocando a minha água nela, até que adoeci. Gripei daquela virose forte que teve aqui em Petrolina, muito problema com a água na região, já se sabe, é público em todos os sites, é falado do que está acontecendo com a água na região, a questão dos metais pesados, a questão dos venenos, né, que tem, assim, diversos, a questão do próprio esgoto, porque, como eu estava comentando no salão outro dia, as pessoas falando sobre a questão da qualidade do filtro de barro, eu falei, gente, a questão da qualidade dessa água do filtro de barro, não existia casas com os esgotos direcionados para os rios, né? Então, hoje a gente tem um saneamento básico que ele traz uma saúde dentro ali da vida urbana, mas essa saúde que ela vem da vida urbana, ela joga um lixo dentro da natureza. Então, tudo tem um custo. Tem um ditadozinho que fala assim, não existe almoço grátis. Tudo tem um custo. Essa vida com a água na torneira, com o esgoto que você dá descarga e não tem que se preocupar com onde aquela água vai parar, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então, temos os agrotóxicos, temos uma série de coisas que provocam essa má qualidade na água, que essa má qualidade da água traz muitas doenças que vêm especificamente da água. Né? E aí, quando eu tive doente, eu fiquei de uma forma tão mal que um dia acabou a água na minha casa e aí eu tive que começar com a água. Foi aí que eu comecei a realmente ter ali a rotina do filtro alkaline. E no final dessa virose muito forte, que aqui em Petrolina muita gente passou, e ainda tem gente passando, acontecia das pessoas terem um processo de diarreia terrível, que também durava dias. Até então, eu não sabia ainda do processo que acontecia intestinal, que aqueles vírus iam provocar todo aquele problema intestinal. E aí eu fiquei achando que por eu ter trocado minha água, estava sem tomar água mineral e ter tomado a água da jarra, teria me provocado. E aí, conversando com algumas pessoas, não, mas dura 8, 10 dias. Eu falei, não, gente, não acredito. A parte intestinal, não acredito. No meu segundo dia, o meu passou, tipo, só durou um dia. Eu falei, então tá. Então foi ao contrário. A água me ajudou a passar mais rápido, limpou o meu organismo, me ajudou a passar mais rápido por esse problema intestinal que muita gente passava ali de 8 a 10 dias. Eu só passei uma infecção, assim, horrível, porque o vírus daquela gripe era tão forte, né, que ele ficava ali de 10 a 15 dias, o vírus era tão forte que depois, para você eliminar aquele vírus, o seu intestino sofria um processo de inflamação tão forte que aí vinha os dias em que você ficava ali acometido pelas questões intestinais. Então, eu entrei. Primeiro, não acreditava que existia tantos benefícios. Segundo, tive um choque achando que aquela mudança que eu tinha tirado a água mineral tinha sido prejudicial a mim. E aí, em questão de 24 horas, eu fiquei boa, grata, feliz. A minha irmã, que tanto me pisunhou para comprar, para usar. A você, muito grata a você por ter insistido ali comigo, né? Insistido ali comigo, não ter desistido de mim. Obrigada por não ter desistido de mim, né? Então, foi isso que nos trouxe a um momento como hoje, a esse convite, a esse transbordo para a gente levar a outras pessoas a oportunidade e o acesso de ter em suas casas uma água com essa qualidade. E aí eu queria que você falasse um pouco dos benefícios. Pronto. É que você falou aí, né, Jussi? A pessoa desinformada, né, ela sofre. A própria palavra de Deus diz, né, que a gente peca por não conhecer as Escrituras. E a falta de conhecimento nos torna ignorantes. E foi conhecendo esses produtos, que é um leque de produtos que a empresa oferece, a água é um dos,
Nós temos produtos que tratam o corpo de dentro para fora, que é a água, e de fora para dentro. Então, foi conhecendo esses produtos que despertou em mim um desejo de cuidar mais da minha saúde, né? De olhar mais para mim. E nós nos conhecermos, foi bem interessante, porque nós estamos em busca, né, do autoconhecimento, de crescer, de avançar, de melhorar o nosso emocional, a gestão, né, das emoções, as substituições das crenças. Isso tudo foi que essa troca nossa, né, nos conhecendo, nos permitiu chegar a essa questão do autocuidado, né, do cuidado com o corpo. Eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com minha vida espiritual, porque eu acredito que ela é a base de sustentação das nossas vidas. E o nosso corpo, ele é um corpo trino, né? Deus nos fez, na verdade, trino, né? Corpo, alma e espírito. E a gente precisa fazer a gestão dos três. O espiritual eu sempre consegui fazer de uma forma que eu acredito que me deu uma fé e uma confiança em Deus que é maravilhosa. E faz toda a diferença, né? Com certeza. O emocional não tinha tanto preparo e o corpo também. Mas quando eu conheci... E olhe que, por ser professora há 20 anos, eu trabalhei muito com ciências, né? Eu sou formada em ciências biológicas e dava aula sobre o corpo humano, sobre a funcionalidade, né, de células e tal. E tinha assuntos que eu, às vezes, assim, meu Deus, hoje eu entendo por que foi que eu aprendi. E por já ter dado aula de ciências e sobre o corpo humano, as células, eu vim entender realmente a importância das energias que melhoram a qualidade da água e também as energias nos outros acessórios que também melhoram a nossa saúde. E foi isso que me despertou para sair da caixa. E foi quando eu e meu esposo decidimos levar essa oportunidade para as pessoas que a gente gosta. É a questão do transbordo, né, Jussi? Quando a gente entende que o transbordo é algo de Deus para as nossas vidas, que você não nasceu para ser, né, para ter tudo só para você. E quando você aprende algo que faz bem para você, é a questão da água. Hoje você fala com... E olha que você foi resistente, eu lembro de Jace, querendo que você substituísse, né, a água mineral por nossa água. E hoje você está falando dessa forma, né, acreditando, porque você provou e você é um testemunho vivo da experiência que aconteceu com a sua saúde. Então, a vontade que a gente tem é que as outras pessoas também desfrutem da mesma coisa. A gente entende que o que é bom pra gente, a gente tem que compartilhar. E quanto mais você compartilha, é a questão do plantio e colheita. A gente colhe aquilo que a gente planta. E é isso, eu me apaixonei. E como você mesma citou, os testemunhos não são poucos, das pessoas melhorarem em várias questões de saúde, é o que nos dá ânimo para permanecer e para apresentar esse produto para as mais pessoas, né? E é assim, eu estava vendo um dado que o Brasil ele não tem nem 60% das cidades com saneamento básico de água. Isso é um problema no nosso país, infelizmente. E aí, assim, tem os prejuízos de você tomar uma água que não seja bem tratada. Aliás, a própria rede é saneamento básico, não é? Então, a água que a gente consome para o nosso corpo, ela tem que ser uma água realmente tratada em casa. Como você falou, o filtro de barro, há anos atrás, era assim, a nossa solução. Era o nosso meio de realmente filtrar, tirar pelo menos um pouco das impurezas que vinham. Porém, a água ela não sofria tanto, né, com lixos, com os esgotos, enfim, como ela é hoje poluída. E a população cresceu e tudo mais, as cidades se desenvolveram, então a poluição ela foi maior. E aí as águas não eram tão prejudicadas. Hoje, aí o filtro de barro ele conseguia, Sim, né? Conseguia pelo menos nos dar uma água mais pura. Mas hoje, graças às ciências, ela consegue nos entregar produtos com maior qualidade. E não apenas uma água filtrada, uma água que devolve o pH alcalino do nosso corpo. Não é mesmo? E eu tô aí nesse negócio, junto com meu esposo, tendo vários testemunhos. A água, ela, para você ter ideia, o nosso planeta, 70% dele é água. O nosso corpo, mais de 70% é água. O sangue, mais de 80% água. O Senhor se refere com ele, né? Eu sou o rio de água viva que flui em seu interior. E quem beber de mim, jamais poluída.
E a população cresceu e tudo mais, as cidades se desenvolveram, então a poluição ela foi maior. E aí as águas não eram tão prejudicadas. Hoje, aí o filtro de barro ele conseguia, Sim. né? Conseguia pelo menos nos dar uma água mais pura. Mas hoje, graças às ciências, ela consegue nos entregar produtos com maior qualidade. E não apenas uma água filtrada, uma água que devolve o pH alcalino do nosso corpo. Não é mesmo? E eu tô aí nesse negócio, junto com meu esposo, tendo vários testemunhos. A água, ela, para você ter ideia, o nosso planeta, 70% dele é água. O nosso corpo, mais de 70% é água. O sangue, mais de 80% água. O Senhor se refere com ele, né? Eu sou o rio de água viva que flui em seu interior. E quem beber de mim, jamais terá sede. Então, a gente entende que a água, ela é realmente... Tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Qual é a água que eu consumo? Porque se no meu sangue é mais de 80%, qual é a água que eu estou bebendo? E graças a Deus nós já temos o acesso, né, a esse produto. E queremos levar a mais pessoas, né? Exatamente. A exemplo do que a gente fala sobre o sangue da gente, né, ser água. Minha sogra, ela usava o filtro de barro e ela fazendo hemodiálise, está lá com aquelas coisinhas, né, o acesso já permanente, porque faz hemodiálise dia sim, dia não. E minha sogra começou a passar mal na hemodiálise, escurecer a vista, não reconhecer as pessoas. E lá os enfermeiros, os médicos, injetavam medicações nela ali para poder ela melhorar. E ela chegava em casa extremamente cansada, exausta, sem ânimo, nem para as atividades ali do dia a dia, porque ela é muito ativa. Ela é muito ativa. Tem 75 anos. 75, né, amor? 75 anos, mas é muito ativa, ela que cuida da casa, ela é forte. E, de repente, ela estava ali, eu cheguei na casa dela e vi ela chegando da hemodiálise toda frágilzinha, mal podendo com a bolsa. Eu falei, tem alguma coisa errada, minha sogra. Falei para meu marido, tem alguma coisa errada, minha sogra é disposta. Então, quando a gente percebeu isso, fomos até a cidade de Paulo Afonso levar um filtro para minha sogra. No primeiro momento, minha sogra achou que o valor era alto, que não valeria a pena, porque todo mundo fala que filtro de barro é que é bom. Então, assim, pela idade, pela falta de conhecimento, que eu não julgo, porque se eu, que tenho 47 anos, com todo acesso à comunicação, também estava vivendo a falta de conhecimento, que dirá minha sogra? Quantas pessoas estão aí nessa ainda a ilusão de que vamos lá, o filtro de barro como o melhor do mundo, a gente não precisa investir em nada que tenha um valor mais alto. E aí, no final das contas, minha sogra acabou aceitando, minha sogra hoje faz uso do filtro. No primeiro momento, quando nós fomos passar a água do filtro dela na jarra, chegou a ficar uma areinha. Aí nós mostramos para ela, olha, essa areiazinha aqui que estava saindo ali do filtro, seu rim ia filtrar como? Se você já está fazendo hemodiálise, como é que seu rim ia processar essa areia abençoada? Então, assim, ela hoje está disposta, ela hoje tem toda uma alegria. E deixa eu te falar, isso não tem 15 dias? 15 dias, meu amor? Isso não tem 15 dias. Acabou os problemas que ela estava passando na hemodiálise. Ela não passou mal mais na hemodiálise. E, simplesmente, ela agora quer ser representante Nipponflex e vai levar para os médicos e para os outros pacientes da hemodiálise conhecer a água. Então, assim, eu falei, minha sogra, muito em breve você vai estar curada. Você vai lá só vender filtro Nipponflex. Que maravilha. Que testemunho maravilhoso. Porque que notícia boa. Um dos principais, são 10 benefícios, os quais eu gosto de listar bastante, né? E, dentre eles, um dos primeiros é o fato dela ser uma água que hidrata 6 vezes mais. Então, isso é exemplo dela, por exemplo, que só pode tomar 1 litro de água por dia. Imagina
o quanto aquele corpo estava limitado, tomando apenas 1 litro de água por dia, fazendo hemodiálise, e esse 1 litro de água extremamente sem qualidade, com metais pesados, né? Extremamente sem qualidade, e agora ela toma 1 litro de água que vale por 6 vezes mais. Uma água pura, uma água que já oferece a ela nutrientes, né? Os minerais como magnésio, potássio e cálcio. Ela é uma água energizada que vai retardar o envelhecimento, reestruturar a célula, melhor absorção, hidratação. E o que acontece? O processo de hemodiálise é para quê, Jussi? Para justamente filtrar o sangue, porque é uma atividade que o rim não está fazendo mais. Então, ela já oferecendo uma água dessa, o corpo dela só tem a agradecer. Porque o que acontece? O sangue é que leva os nutrientes. Então, ela oferecendo ao corpo dela uma água hidratada, uma água pura, uma água, né, magnetizada e alcalina, ela já está favorecendo demais. Então, melhora a questão da tonicidade da pele, porque também hidrata melhor a pele, retarda o envelhecimento, fortalece ela com mais energia em 18%. Então, ela está ganhando. E para você ver a alegria que ela está, né? E já está querendo ser representante dos produtos. Você não tem noção como isso é gratificante. Demais. Para mim, não é sobre vendas, mas é sobre o resultado. O que sobre mais vidas. Me alegra. Não é sobre vendas, é sobre vidas. E a intenção da empresa é justamente essa. Você entender que você está sendo um canal de bênção. Você está levando, a gente nos treinamentos, eles frisam bem, a da Dona, né, que para mim é uma referência de fé e de mulher que transborda na vida dos outros, é justamente, se vejam como pessoas que são anjos, que o produto que você está levando, ele vai, com certeza, ajudar de alguma maneira a saúde das pessoas. E é como você diz, é sobre valor, é sobre o retorno. A gente nem pensa, hoje eu acho tão barato demais. Tão simbólico. E pra mim, hoje eu acho o valor tão simbólico. Exato. Quanto é um rim hoje? Quanto é um rim? Imagine o desespero das pessoas que fazem hemodiálise, que estão na fila, na espera de um transplante. O sofrimento dessas pessoas, a limitação que elas têm. Então, você saber que você está oferecendo para o seu corpo uma água de qualidade, você está cuidando. Isso vai também, né, Jussi, de autocuidado, de amor próprio. De amor próprio. De conhecer assim por você e por sua família. Isso, porque quando você cuida de você, você se preocupa com os outros. Você sabe que o cuidado que você teve com você, se as pessoas olharem para elas e se cuidarem também da mesma maneira que você está se cuidando, elas vão ter um retorno positivo. Né? Elas vão se sentir bem, elas vão se sentir positivas, com vontade de viver a vida da melhor forma possível. Né? E é isso, é saber quando você cuida das 3 áreas que o Senhor lhe fez, corpo, alma e espírito, é a vida plena que Ele quer que a gente tenha. Se você trabalha um só e os outros estão em desequilíbrio, você não consegue viver a plenitude. E o Senhor, Ele me mostrou isso há 4 anos atrás, quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento. Ele me deu um versículo que está em Isaías 45, que ele diz que ele me mostraria as riquezas dos lugares escuros. E essas riquezas hoje eu entendo que é a profundidade do governo de mim mesma. Da riqueza que ele me faz descobrir e me conhecer. Em conhecer a potência que ele pode me tornar. Sim. No corpo, na alma e no espírito. Isso é fantástico. E a vontade que a gente tem quando a gente passa por esse processo, porque eu sei que a Bíblia nos diz que a gente cresce, né? Vai crescer e vai melhorando até a vinda do Senhor. E esse processo é muito bom, quando você se descobre que você pode ir além, que você pode viver uma versão melhor de você mesmo. E a Bíblia nos diz que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas para eu alcançar essa mente, eu preciso caminhar em direção àquilo que Ele me ensina, para que eu tenha essa mente, para que eu tenha o corpo, para que eu tenha a alma. E é isso. E é o transbordo que também nos fazem ser mais felizes. O que eu estava vendo ontem, diante de tudo de maravilhoso que Deus dá pra gente, né? E eu vendo uma matéria, um videozinho, não era nem uma matéria, era um videozinho sobre uma passagem da Bíblia onde Maria pegam como uma fala de Maria, onde ela diria assim: o que eu posso fazer para esse homem tão bom? Ele não precisa de nada. Foi ali numa parte onde ela comprou um perfume muito caro, lavou o pé dele. Aí o que eu poderia fazer para esse homem, para retribuir o que esse homem faz por mim, o que esse homem
tão maravilhoso faz por mim, que ali então, ele na época dela, ele estava, né, em carne, né, foi antes do sacrifício, e ela já queria, ele estava lá, foi antes do sacrifício, ela já queria retribuir o que ele fazia de tão bom. E hoje nós também procuramos como retribuir o que ele faz de tão bom na nossa vida. Essa oportunidade da gente poder levar esse conhecimento, o conhecimento ao benefício e ao acesso da pessoa possuir o produto, porque não bastava a gente chegar para as pessoas e falar todos esses benefícios, desfrutar desses benefícios, falar com alegria do que fez na nossa vida, da nossa família, e não proporcionar para as pessoas o acesso a fazerem a aquisição, a terem esse desfrute, a conhecer na sua vida o que nós conhecemos na nossa. E eu ainda vou além na questão de para quem serve todo esse benefício, lembrando também um caso familiar meu que eu vou sempre gosto de trazer fatos reais e vividos, porque eles provocam uma conexão de pessoas que vão ter histórias semelhantes e vão conseguir compreender melhor a informação que a gente está querendo levar. É que você não só cuida de sua família, como você proporciona até seus pets. Quando você falou do rim, eu me lembrei o caso de... Eu fiz aquisição da jarra porque eu mudei minha suplementação alimentar para um suplemento que era ozonizado, que era de tecnologia nano, mas eu estava tomando aquele suplemento com investimento em toda a tecnologia que aquele suplemento me oferecia, com a água que quebrava, que diminuía aquela tecnologia que eu estava pagando por ela. Aquela potência, aquele desfrute que eu estava pagando por ele, eu estava diminuindo com aquela água de má qualidade. Aí eu vou dar um exemplo de minha irmã, que eu falando para ela que precisa dar para o cachorro também, colocá-la para o cachorro a água da Alkaline, porque o cachorrinho dela teve um problema de rins, foi operado, e eu cheguei aí com ela, com meu esposo aqui no pet shop, comprar uma ração própria para rins, ração bem mais cara, e aí ela falou, só tinha o tamanho grande, aí ela falou, eu vou molhar a ração com um pouquinho de água e tal, para colocar. Eu falei, pois você coloque filtrada da Alkaline, minha filha, porque se você colocar água normal da torneira para o cachorro, você vai estar dando remédio veneno, pagando caro por uma ração, que é para rins, e colocando uma água com metais pesados. Então, você vai estar dando remédio veneno. E é isso que a gente está vendo muitas pessoas tomando o remédio com o veneno. E no caso, o cachorro dela foi problema renal. Renal, foi cirurgia renal. Ver, até os animais estão sofrendo. Sim, entendeu? Então, assim, isso me remeteu muito à questão de você estar tomando o remédio com o veneno. Então, me associou demais. Tipo, você às vezes investe tanto na roupa da academia, na academia que vai malhar, no equipamento de última geração para fazer a caminhada, numa bicicleta de 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais, e vai lá fazer seu exercício na sua bicicleta de 50 mil reais com squeezezinha com veneno dentro. Verdade, Jus. Entendeu? Então, assim, se torna um investimento simbólico. Com certeza. Né? Diante do benefício. E aí, só antes de eu fazer a próxima pergunta para você, que é para a gente falar justamente sobre mais alguns benefícios, a gente traz ali uma oportunidade de que, se a gente não tomar nossas melhores decisões hoje, a gente pode não ter o que agradecer a nós mesmos amanhã. Amanhã não quer dizer daqui a 15 anos, pode ser daqui a 15 dias. Porque, a exemplo da minha sogra, eu digo de forma muito tranquila hoje aqui no podcast, porque cheguei a falar isso antes para a família, se algo não fosse feito, talvez em 15 dias a minha sogra já não estaria mais aqui. Sim.
Porque o que estava acontecendo com ela durante a hemodiálise era um sinal grave de que ela estava sendo intoxicada de alguma forma, e era na sua residência, era na sua rotina. Era com o seu produto base, água. Né? E ela vai, para você ver, quem tem problema renal, na verdade, vai morrendo aos poucos por falta de quê? Água. O nosso corpo, ele precisa de água. Só que a água também pode matar. Sim, uma água de péssima qualidade. Verdade. E aí, sobre isso que eu queria falar com você. Sim. Sobre as doenças que a própria água provoca. Ai, são poucas não, são muitas. Desde doenças da pele, né, de micoses e de infecções, as que são causadas pela ingestão da água. Aí, às vezes, a gente pensa que a água do Sana que vem pela rede, né, de saneamento básico, ela vem com alta concentração de cloro. Perfeito. E o que acontece? O cloro, ele é um mal necessário, porque ele ajuda a combater os micro-organismos que causam doença. Só que o que acontece? Ele combate, ele mata. Porém, eles permanecem, a matéria orgânica dos seres dos bichinhos mortinhos na água. Os bichinhos mortinhos, tudo lá. Isso, exatamente. Aí o que acontece? A ação do cloro com essa matéria orgânica, Jussi, eu estava lendo, ela forma uma substância que ela é cancerígena. Perfeito. E o que acontece? Se você não tem um filtro de qualidade em sua casa, um purificador de água, você vai estar consumindo uma água também com essas substâncias. E o cloro, ele tem uma absorção instantânea pelo nosso corpo. E até com relação à pele. O cloro, ele, quando você toma banho, ele provoca ressecamento e pode provocar também algumas irritações e inflamações, dependendo da quantidade. Lá no Pilar, né, onde a gente mora, quando a água está chegando, você sente o cheiro forte de cloro. Imagine isso na nossa pele e a ingestão, se a pessoa não toma. Tem filtros, né, no mercado que eles não têm. No selo de controle, eles não têm a eficiência do cloro, de retirar o cloro da água. O nosso produto, ele tem a eficiência. E também tem deles que não tem a eficiência bacteriológica. O nosso, ele tem a eficiência bacteriológica. Então, além de combater o cloro, além de matar os micro-organismos, ele tem a eficiência de reter esses micro-organismos. Então, olha aí, mais um conjunto de coisas para favorecer a nossa saúde. A nossa saúde. Com relação ao câncer, até a gente lembrar, né, a questão que ela eleva bastante o pH. Recentemente eu fui fazer biorressonância, um exame, e meu pH deu tão alto que a terapeuta que estava fazendo o exame chegou a achar que tinha algum problema comigo, que tinha alguma coisa errada, porque ela não fez, já fez muitos exames e nenhum tinha tão alto. E aí foi quando a gente foi... no momento, eu nem associei a água, porém, a partir daí, eu passei a ter a água também no nosso instituto. O nosso cliente, paciente, que chega lá para fazer qualquer protocolo, ele toma água, né, no nosso filtro, e aquelas pessoas que querem fazer aquisição, já fazem aquisição lá mesmo no instituto, que a gente tem lá, né, já para entrega. E as pessoas que, a princípio, não fazem aquisição, ficam levando sua squeeze e, pós-procedimento, levam sua água e que tempos depois voltam para fazer aquisição do seu próprio filtro, porque quando você chega em casa, você tem uma base, um parâmetro de uma água tão maravilhosa que você consegue, quando você toma a outra água, ela te impacta, você percebe que, tipo, epa, tem alguma coisa errada aqui, o meu corpo merece algo melhor. Né? Então, a exemplo da questão do câncer, uma situação que a gente está vivendo recente no nosso trabalho, o pai de uma amiga que se descobriu, que está fazendo uns exames e se descobriu com um problema assim, ela chegou a relatar que a família se chocou porque a mãe comia de forma muito livre, mas o pai comia de forma muito regrada, inclusive plantando o que ele comia, para que ele pudesse evitar o acesso ao agrotóxico. Ele não come tomate, ele mata os próprios animais, ali área de rural, então ele mata os próprios animais, ele planta feijão, ele evita muito
ele tem uma alimentação muito boa. E aí, como ele foi acometido por essa situação de um câncer que ainda vai ser avaliado se benigno ou maligno, mas já existe, já se sabe que existe, que está, né, que o corpo dele que está ali no processo. Só que a família sem encontrar explicações, porque ele... Aí foi quando eu falei para ela, amiga, eu vou te dar a resposta. A água que ele consome. Que água ele consome? Não, é porque idoso, filtro, aquela história do filtro de barro, que é o melhor filtro. Eu disse, é a água. Não tem como. Vocês estão numa área rural que está ali, perto ali na beira do rio, mas toda cercada de chácaras. Às vezes seu pai não pulveriza nada, tudo mais outras pessoas pulverizam. E essa água que ele está tomando, ele tem, por estar mais idoso, mesmo tendo o organismo melhor por conta do alimento, que faz ali um alimento mais seleto e tudo, mas às vezes a ingestão dele de água é alta, porque trabalha ali na zona rural, vai para a roça, leva aquela garrafona, enfim, às vezes ele tem uma gestão, ele ingere muito mais água do que a mãe, que é só o casal na casa, ingere muito mais água que a mãe, e com isso, o que acontece? Ele fica com uma predisposição bem maior. Aí ela falou que vai juntar a família e vai ter que fazer a aquisição da jarra, porque do filtro, da Alkaline, porque ela comprovou no meu exame o pH Dele é baixo. o meu alto, e que ela viu que isso realmente traz resultado e ia convencer a família a fazer a aquisição para presentearem o pai. Falei, se você presentear seu pai com esse filtro, você vai presentear seu pai com algo que verdadeiramente vai poder ajudá-lo nesse processo. Quiçá que dera até mais do que algumas medicações que trazem uma série de contraindicações e efeitos colaterais, né? Então, essa água vai trazer uma contribuição maravilhosa. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os outros produtos da linha. Por quê? Nós vivemos em um momento em que o tempo inteiro a gente está extremamente exposto à radiação, a eletrônicos, tudo é eletrônico, tudo é eletrônico. E a potência desses eletrônicos é assim uma coisa surreal. Outro dia eu estava chegando em casa com meu marido e a muitos metros de casa eu apertei no botãozinho do portão e o portão abriu, eu apertei tipo, brincando, mas eu queria testar a potência daquilo ali, uma coisa tão pequenininha. E aquela potência dele ali é interessante, é desfrutável, mas ela tem um efeito, né? Então, assim, a gente está vivendo aí momentos em que as pessoas estão sem conseguir dormir direito, sem explicação. Muita gente está sempre dizendo assim, não, acordei 3 horas da manhã, foi o Espírito Santo. Nem sempre é o Espírito Santo, às vezes é um neurotransmissor que não dorme. Os corpo sobrecarregado. Corpo sobrecarregado. A gente que precisa resolver muita coisa através desses aparelhos, não dá para a gente também se isolar dos aparelhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o produto, que a gente não se isola dos aparelhos, mas a gente tem um benefício que é um bloqueio dessa exposição que tem causado tanto mal, depressão, ansiedade, até ataques de pânico, todos gerados aí dessa superexposição à radiação que a gente está o tempo todo, e algumas pessoas não estão entendendo que precisam se cuidar e que existem formas da gente se cuidar, e vocês também trazem um produto que é excelente nesse sentido. Isso, Jussi, é a energia biohacking. Os nossos produtos, eles emitem a energia que vem da natureza. O que é que acontece, Jussi? Hoje nós vivemos presos dentro de casa, escritório, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. E o contato que nós deveríamos ter com as energias que a natureza tem, nós não temos como deveríamos. E aí o que é que acontece? O nosso corpo, ele sofre, porque ele precisa. A gente sabe que hoje a carência da vitamina D, e que a gente consegue através da exposição ao sol, né? Ela vem trazendo prejuízos para a saúde. Se você está com a vitamina D baixa, até câncer, né? Vários tipos de câncer surgem por conta da ausência, né? Da carência da vitamina D no nosso organismo. E quando é que a gente para realmente para passar pelo menos uns 15 minutos tomando um banho de sol?
e sem roupa, detalhe, né? Sim. Não tem. As pessoas não estão tendo tempo para isso. E seria isso, né, um hábito diário, não seria esporádico. E o que é que acontece? Deus deu inteligência ao homem para criar os aparelhos radioativos, que nos ajudam a ter os exames de imagem do nosso corpo. E se esses exames mostram internamente o nosso corpo, por que ele não daria inteligência ao homem também para criar uma tecnologia que nos bloqueasse dessas energias? Porque, na verdade, as energias que estão nos nossos produtos, ela é energia que vem da natureza. E é uma energia que favorece ao seu corpo estar em um bem-estar, onde o nosso corpo, que ele é uma potência, nosso corpo é uma potência. Quando você começa a entender a funcionalidade de cada sistema, e você vê a perfeição que é, Jussi, por exemplo, você corta o seu braço, você tem um machucado, é o seu próprio corpo que regenera. Não é um remédio que você bota ali que vai fazer com que o corpo, ele regenere aquilo, mas nasce uma nova pele no lugar. E aí o que é que acontece? Você usando as nossas tecnologias, as nossas energias, elas têm um potencial de bloquear as energias negativas e ruins que existem nos eletrônicos. Né? O Wi-Fi, você está aqui, está em outro ambiente daqui do prédio e você recebe o Wi-Fi. Né? Se não fosse algo tão preocupante, os aviões eles não precisavam que a gente colocasse os aparelhos no modo avião quando você vai viajar. Sim. Qual é a preocupação disso? Quando o avião vai decolar, você tem que colocar no modo avião. Você chega no posto de gasolina, tem uma plaquinha lá para você não mexer no celular. E a gente tem que se questionar, será que isso não traz um prejuízo para a minha saúde? E foi conhecendo esses produtos e trabalhando já há mais de 4 anos com eles, que eu vejo realmente a importância deles para a nossa saúde. Eu estou usando um bracelete aqui, eu estou usando uma chinela, eu estou usando uma calcinha, eu estou usando a roupa de academia, eu estou usando a água. Isso aqui está bloqueando o meu corpo de receber essa energia. E o meu corpo está trabalhando com mais disposição, né? Com mais equilíbrio, com mais força, porque a energia que vem dos nossos produtos, dos nossos dispositivos, elas permitem que o seu corpo ele trabalhe no seu normal, sem o peso, né? Sem a carga que existe num ambiente cheio de eletrônicos. Né? Então, é comprovado pela ciência, né? Tem estudos já que mostram o quanto as pessoas elas tiveram um retorno, né? Positivo ao usar as nossas energias. Eu melhorei com relação à água, se falando da água, eu disse, eu melhorei. Eu sofria de azia, se eu comesse algum pedacinho de pão ou bolo à noite, dormia e acordava com azia. Hoje eu bebo da água, a água melhora. Tinha infecção urinária recorrente, eu melhorei de infecção urinária. Minha sogra, você falando da sua sogra, ela melhorou de refluxo. Então, a gente está vendo o resultado, nós somos prova do resultado. Os nossos familiares são prova. Eu tenho clientes que com problema renal também, a gente tem testemunho, que há 7 meses não conseguia nem urinar, porque não podia beber água, quase que não bebia. E depois de poucos dias de uso, começou já a fazer, né? Uma quantidade de 200 ml de urina. Então, assim, será que isso é só história? Não. Será que as pessoas só estão empolgadas, querendo fazer, né, contar algo que não existe? Claro, existe. Deus é perfeito e da mesma maneira que Ele cuida de tudo, Ele cuida da gente, Ele quer que a gente também se proteja, né? E aí, usando os nossos produtos Nippon Flex, você tem essa garantia de que está sendo mais cuidado. E esse seu paciente, né, da clínica, o que é que acontece? Um corpo ácido, ele se torna, por exemplo, um sangue ácido. Ele se torna um ambiente favorável para o desenvolvimento de células cancerígenas. Exatamente. E aí, se ele fizer a ingestão de uma água alcalina, ele vai já estar favorecendo um processo de recuperação do quadro dele de forma significativa. Sim, sim. Eu acredito nisso e eu espero também que a família desperte pelo que a filha me falou, eles realmente vão fazer a aquisição deles. E, assim, é uma aquisição que a praticidade da gente poder ter aqui em Petrolina, chegar no nosso instituto e poder ter, eu quero não só ter o filtro, mas também ter a pulseira, que é linda, né? É muito linda, muito linda. Tenho certeza que todas as pessoas que começarem a conhecer vão querer presentear as famílias, fazer com que isso chegue até as suas famílias, porque os problemas que nós estamos vivendo hoje, especificamente de saúde mental, não é brincadeira.
E esses problemas de saúde mental, eles têm relação direta com essa exposição que nós estamos vivendo. Vai muito além do que muitas vezes a gente trata para chegar no próximo nível de problemas emocionais ou traumas de infância. Isso é uma situação. Agora, os problemas mentais que estão sendo desenvolvidos com distúrbios e síndromes por conta da exposição à radiação é um tema extremamente relevante, importante e urgente. Então, fica aqui um próximo momento e já um próximo convite para a gente conversar uma outra vez, né? Podermos focar na questão dos produtos, né, que bloqueiam essa radiação, trazermos alguns casos para a gente estar aqui relatando, né? Trazer essa conexão com a verdade dos fatos, que é muito importante, e fazer suas considerações finais, falar seu Instagram para as pessoas te conhecerem um pouco mais, seguirem lá seu Instagram, irem vendo mais alguns produtos. E a frase, vamos lá. Como essa, vamos brincar de cocriação. Cocriação é você fechar os olhos e se imaginar. Um dia vai passando em Petrolina e vê ali várias ruas que você vai passando, uns 10 outdoors, com uma frase que vai estar escrito lá embaixo, Laira Camila. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: respira e não pira. Jussi Souza. Essa frase é sua, de sua autoria. Parabéns. Não, diria que é uma frase que eu gostaria de ver. Sim. Nos outdoors da cidade. Sim. Porque eu estou vendo as pessoas muito, vamos falar assim, muito energéticas, assim, muito imediatistas, as pessoas têm que respirar um pouco, tem que dar uma freada em algumas situações. E aí tá meio que acontecendo o processo pulando. Em vez de respirar, tá pirando. Sim. Não vive o presente, né? Não vive o presente. Com relação à frase, eu costumo pegar, na verdade, textos bíblicos, porque são as minhas inspirações. E quando você citou aí agora, a nossa vida ela é cíclica, ela é de fases, e tem momentos que tem uma frase que lhe marcou e que foi a que você se inspirou naquele período, por aquilo que você estava passando, né? E de uns dias para cá, e uma frase que eu gosto muito, que seria uma das primeiras no texto bíblico que eu uso, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma das frases que é minha fonte de inspiração. Quando você entende que todas as coisas ela vai cooperar para o seu bem, a partir do momento que você é alinhado com o Senhor, que você tem intimidade com Ele, você percebe. Ele começa a lhe mostrar, ele disse, não, você está olhando essa situação, está vendo essa situação como algo desafiador, ela não é para o seu mal, mas ela vai lhe ajudar em alguma coisa, tenha paciência. Só que de uns dias para cá, né, diante de decisões, diante de olhar para um novo futuro, de novas possibilidades, eu assistindo uma pregação e veio forte uma frase assim que para mim ficou marcada. E é um texto que eu já conhecia, mas tem horas que a palavra ela vem direcionada, assim, para você se reflita nessa, deleite-se nessa. E a frase é no Salmo 37, versículo 4, que diz: deleite-se no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. Eu estava um pouco inquieta, né, com algumas coisas, com algumas dúvidas, com algumas decisões. E Ele só me fez perceber isso. Deleite-se em mim, que eu vou conceder. E o desejo que o coração, ou que do meu coração eu creio e venho pedindo a Ele, que é o desejo dele para minha vida. Né? No Salmo 139 diz que Ele já tem todos os nossos dias. São planos infinitamente maiores. Maiores, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração. Sim. E é isso. E quando Ele veio forte, e aí eu assim, deleite-se no Senhor, deleite-se em mim. E eu concederei o desejo do seu coração, que na verdade é o meu desejo, é o meu propósito, é o que eu tenho para a sua vida. E de lá para cá, realmente, eu comecei a desacelerar, a não pensar tanto, né? Mas viver mais o presente. Não que eu não tenha entendido isso. A questão de você viver o presente, de você estar presente no seu dia, porque o que nós temos é hoje. Isso aqui é um momento, né, que eu estou curtindo, estou grata ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, né, em ser a segunda do seu podcast.
E tá aqui balançando o neném. Isso. Nós estamos aqui balançando o neném. Isso. E tem que começar, né, Jussi? É. Parabéns por sua iniciativa. Às vezes a gente fica pensando em tanta coisa, isso e aquilo, mas você deu o pontapé inicial, né? E não pensou em nada que pudesse lhe impedir, lhe bloquear, e tá aqui. Eu lhe desejo sucesso nessa nova caminhada, nessa nova fase. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que pensa no próximo demais, de como ajudar as pessoas o máximo que você pode, que está ao seu alcance. Eu vejo isso em você. E quando a gente tem um coração assim, o Senhor, ele abre portas, ele abençoa. É a questão da parábola dos talentos. O Senhor, ele deu talento, e Deus deu talento a cada um. Só que como aquele que ele deu um talento só, ele não soube compartilhar, ele escondeu para ele, o Senhor foi lá e deu a quem tinha mais. Né? E essa questão do transbordo. E com isso aqui você está transbordando, com isso aqui você está levando informação, conhecimento para as pessoas. E eu só desejo que isso se multiplique. Né? Que isso alcance muitas vidas. Amém. Amém. Fico muito feliz também desse momento estar sendo com você, né? Que é uma mulher especial demais, iluminada, que traz doçura, paz para todo o ambiente que está. E assim, era isso que a gente queria levar para as pessoas. A gente quer realmente essa construção aí de conteúdos que possam contribuir significativamente com as pessoas em todas as áreas, né, de prosperidade da vida, e esse lado espiritual é o primeiro deles. Quem não pensar nele não vai ter como, mesmo que chegue a desfrutar alguma das outras áreas, vai ter que voltar para ele, porque não vai conseguir viver a plenitude enquanto não entender seu lado espiritual. Mas, muito obrigada. Vamos ter outro momento, que eu sei que você tem vários produtos aí. Vamos, em um próximo momento, falar nos episódios Mulheres de Negócios. E aí, em Mulheres de Negócio, você vai vir apresentar o negócio de Hipoflex. A todos, muito obrigada. Esperamos que tenham gostado e que nos próximos episódios possam, inclusive, nos sugerir temas que gostariam de ver em nosso Pode Ser. Obrigada e que Deus abençoe a todos.